Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais uma questão de construções geométricas. Nós temos aqui um quadrilátero de lados 3, 3, um ângulo igual a 50 graus, um ângulo igual a 10 graus, um ângulo igual a 30 graus. E o que nós queremos saber? Queremos descobrir qual é o valor da medida desse segmento, deste lado aqui do quadrilátero. Nós vamos resolver esse exercício de duas maneiras. A primeira delas é usando o conceito de circuncentro de um triângulo obtusângulo. Perceba que aqui nós temos um triângulo obtusângulo, porque este ângulo vale 10, este ângulo vale 30, 10 mais 30 dá 40, para chegar nos 180 faltam 140 graus. Um ângulo maior do que 90 graus nos diz que este triângulo ele é um triângulo obtusângulo. Então vamos fazer um breve estudo aqui sobre os triângulos obtusângulos. Eu coloquei aqui um triângulo azul e a circunferência que circunscreve este triângulo obtusângulo, e perceba que o circuncentro do triângulo obtusângulo está fora, Está fora do triângulo obtusângulo. Isso sempre acontece em triângulos obtusângulos. No caso de triângulos acutângulos, o circuncentro está sempre dentro do triângulo acutângulo. No caso do triângulo obtusângulo, o circuncentro está fora. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ligar esses raios, a gente vai construir esses raios aqui da circunferência. E o que nós vamos fazer? Vamos pensar neste ângulo alfa aqui. Vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Bom, como esse ângulo aqui ele é um ângulo inscrito na circunferência, Ele é um ângulo inscrito e ele está enxergando esta corda aqui. Ou melhor, ele está enxergando este arco. Então, como ele é um ângulo inscrito e enxerga este arco, e como este ângulo aqui ele é um ângulo central e enxerga o mesmo arco, significa que ele vale o dobro. Isso a gente sabe dos nossos conhecimentos prévios da geometria plana. O ângulo central ele vale o dobro do ângulo inscrito, quando ambos os ângulos enxergam o mesmo arco. Então, se aqui vale alfa, aqui vale 2 vezes alfa. Se aqui vale beta, este ângulo beta, ele enxerga este arco aqui. E esse ângulo central, ele enxerga o mesmo arco. Então, como ele é um ângulo central, então ele vale o dobro de beta. Ele vale 2 vezes beta. E nós vamos fazer algo parecido aqui. Nós vamos pegar o circuncentro do nosso triângulo obtusângulo. A gente não sabe mais ou menos a posição dele. Na verdade, a gente vai errar 2 vezes a posição dele. Eu vou colocar mais ou menos aqui o circuncentro O deste triângulo. Eu coloquei ele fora, porque a gente sabe que o circuncentro de um triângulo obtusângulo está fora. Mas a gente não sabe exatamente qual que vai ser a posição dele, Então vamos colocar ele mais ou menos naquela posição ali, Então vamos ligar, o O aos vértices do nosso triângulo obtusângulo. Então a gente sabe que tudo isso daqui, é raio dessa circunferência. Esses segmentos que eu fiz em vermelho são todos raios, Então eles têm as mesmas medidas. E aqui, o que acontece, Como esse ângulo aqui, é um ângulo inscrito nessa circunferência que circunscreve, esse triângulo obtusângulo, ele é um ângulo de 30 graus e ele enxerga esta corda aqui, Então, este ângulo central que enxerga a mesma corda vai ter que valer o dobro de 30. Então, ali em cima, nós vamos colocar o quê? Vamos colocar 60 graus, Porque esse ângulo central tem que ser o dobro desse ângulo inscrito. E, ao fazermos isso, a gente ganha aqui, um triângulo equilátero, Porque as medidas em vermelho são iguais, porque são raios da circunferência, e como este ângulo aqui é de 60 graus, esse triângulo aqui é um triângulo isósceles. Mas como esse ângulo aqui já vale 60 graus, aqui vai valer 60 graus, e tudo isso daqui vale 60 graus. Mas perceba que eu coloquei o circuncentro numa posição ruim, porque olha só, porque tudo isso daqui vale 60 graus, mas aqui já temos 60 graus, Então, este ângulo aqui, ele vale 0, Ele vale 0. Logo, o circuncentro, esse ponto O, ele tem que estar nesta reta aqui, A gente vai ter que mudar a posição dele, ele vai ter que estar nesta reta. Então, vamos corrigir novamente, Vamos colocar o circuncentro, nesta reta. Então, aqui nós vamos pegar o circuncentro O, e vocês vão ver que a gente vai fazer mais um erro, Aqui a gente vai ligar
o ponto O, que é o circuncentro, até esse vértice, né, ao vértice do triângulo. Vamos ligar o ponto O, que é o circuncentro, até o outro vértice. E vamos ligar o circuncentro até esse terceiro vértice. Aqui a gente sabe que vale 60 graus, né? Porque esse ângulo aqui vale 30 graus, enxerga a mesma corda deste ângulo. Agora, como esse ângulo aqui vale 10 graus, então, ele enxergando esta corda aqui, ó, vai nos dizer que este ângulo aqui de cima vale o dobro, né? Esse ângulo aqui vai valer 20 graus, pelo fato desse ângulo ser um ângulo inscrito, enxergar esta corda, e pelo fato desse ângulo aqui ser um ângulo central e enxergar a mesma corda, esse ângulo vai ter que valer 20 graus. Então aqui nós temos um ângulo de 20 graus. E perceba que novamente a gente colocou a posição do circuncentro num lugar ruim. Porque olha só, por que nós colocamos o circuncentro numa posição ruim? Porque quem é este ângulo todo aqui, ó? Este ângulo todo. Bom, olhe para este triângulo. Esse triângulo, ele tem lados 3 e 3. Ele é um triângulo isósceles, né? Então, se aqui vale 50, ó, se aqui vale 50, aqui tem que valer quanto? Tem que valer 50 também. E, como ele é um triângulo que tem 50 e 50 de ângulos, para chegar nos 180 faltam mais 80, né? Então, este ângulo aqui, ó, ele tem que valer 80 graus. Mas daqui até aqui, ó, vale 80 graus, porque é 60 mais 20. Né? Então, onde que vai ficar o circuncentro? O circuncentro vai ter que ficar exatamente nesse vértice aqui, vai ter que ficar nesse ponto. Então, a gente vai novamente corrigir a posição do circuncentro. Então, vamos colocar onde o circuncentro? Vamos colocar o circuncentro exatamente neste ponto. Esse ponto aqui vai ser o circuncentro deste triângulo aqui de baixo. Né? Então, vamos fazer isso. Vamos ligar o circuncentro aos vértices do triângulo obtusângulo. Então, todas essas medidas aqui, elas são iguais, né? São os raios da circunferência. Aqui a gente sabe que vale 60 graus, porque, novamente, né, este ângulo aqui é de 30 graus, ele enxerga esta corda. Esse ângulo aqui é um ângulo central enxergando a mesma corda, ele tem que valer 60 graus. E este triângulo, portanto, vai ser um triângulo isósceles, né? Porque os dois lados vermelhos eles são iguais, então temos um triângulo isósceles com esse ângulo aqui de cima valendo 60. Logo, este ângulo aqui vale 60 e já vale mesmo, 50 mais 10 vale 60. Este ângulo aqui vale 60 também. Né? Então, este triângulo, ó, ele é um triângulo equilátero. Né? E como ele é um triângulo equilátero, ele tem lado medindo 3, como ele tem lado medindo 3 e o x é um lado dele, logo o x tem que valer 3. E essa vai ser a nossa resposta. Uma outra maneira de nós resolvermos esse exercício é a seguinte, né? Então vamos apagar aqui o triângulo obtusângulo com o seu circuncentro e a gente pode resolver esse exercício de uma maneira mais simples. Ó. O fato daqui a gente ter um ângulo de 30 graus, nós podemos construir um triângulo equilátero com este ângulo de 30 graus. Então, como que a gente pode fazer isso? Ó? Eu vou pegar aqui, ó, um ângulo de 30 graus nessa posição. Esse tamanho vermelho que eu fiz vai ser exatamente a medida desse segmento aqui. Ó. Então, eu vou até fazer o seguinte. Ó. Eu vou pintar aqui, ó, em cima de vermelho. Então, isso aqui tudo é vermelho. Ó, porque nós vamos fazer um triângulo equilátero aqui nessa posição. Ó. 30 mais 30 vai dar 60. Né? Esse segmento vermelho, eu construí ele da mesma medida desse segmento aqui. E agora eu vou fechar o triângulo, né? Formando um triângulo equilátero. Né? Aqui vale 60 graus, aqui vale 60 graus. Como aqui vale 60 graus, ó, esse ângulo todo aqui vale 60 graus, então este ângulo aqui, ele vale quanto? Ele vale 50 graus, né? 50 mais 10 vale 60. Agora, lembre de algo importante a respeito dos triângulos, ó. Então, vamos pegar aqui um triângulo isósceles. A gente tem um triângulo isósceles. Este lado aqui tem a mesma medida desse lado. E o que acontece se a gente considerar a bissetriz de um triângulo isósceles? A gente sabe que a bissetriz de um triângulo isósceles, né, este ângulo aqui, ele é igual a esse, ela vai ser a altura do triângulo isósceles relativa à base, e ela também vai ser, ó, uma mediatriz desse triângulo isósceles. Né? E a gente sabe que qualquer ponto da mediatriz é equidistante, né, dos extremos do segmento. Então, essa reta aqui, ó,
ela é uma mediatriz desse segmento AB. Então, para qualquer ponto que eu pegue na mediatriz, se eu ligar esse ponto até o ponto A e se eu ligar esse ponto até o ponto B, esses dois segmentos aqui, eles vão ter as mesmas medidas, né? Definição de mediatriz. Qualquer ponto da mediatriz é equidistante aos extremos do segmento em questão. E perceba que este ponto aqui, ó, ele está na mediatriz, né? Porque isso aqui é bissetriz, ó. Se a gente prolongar, aqui a gente vai chegar num ângulo de 90 graus. Né? Esse aqui não é um triângulo equilátero, ele também é um triângulo isósceles. Então, como isso aqui é uma bissetriz, isso aqui também vai ser uma mediatriz. E como é uma mediatriz desse segmento aqui de baixo, né? Então a gente pode aqui chamar de A. E podemos chamar esse ponto aqui de B. Então, este ponto, ele está na mediatriz do segmento AB. Logo, o que acontece se a gente ligar? Se a gente ligar este ponto até o ponto B. Nós vamos obter dois segmentos de mesma medida. A distância deste ponto até o ponto A vai ter que ser igual à distância do ponto até o ponto B. Então, se aqui é verde, né, se essa medida aqui é verde, daqui até aqui vai ser verde também. Ó. Esse segmento aqui ó, vai ser um segmento verde, né, de mesma medida que esse segmento daqui. Ou seja, nós acabamos de formar ó, um triângulo que é um triângulo isósceles, né? Porque este lado aqui, que é o lado de medida x, tem essa mesma medida, que é um triângulo isósceles, e portanto aqui nós temos um ângulo de 50 graus também, né? Porque este ângulo aqui, ó, ele é um ângulo de 50 graus. E agora perceba que existem dois triângulos congruentes nessa figura, que é justamente esse triângulo isósceles aqui, ó. Esse triângulo isósceles vai ser congruente a este triângulo isósceles. E qual que vai ser o caso de congruência? É o caso ângulo, lado, ângulo. Aqui nós temos um ângulo de 50 graus, né? Então, ângulo de 50, ângulo de 50. Lado vermelho, né? Lado vermelho. Esse lado vermelho aqui, né, que eu fiz aqui embaixo, tem a mesma medida que esse lado aqui de cima, porque o triângulo vermelho é um triângulo equilátero. Então, pelo caso ângulo, lado, ângulo, esses dois triângulos eles são congruentes, e como eles são congruentes, né, essa medida em verde aqui, ó, que se opõe ao ângulo de 50 graus, tem que ser igual a 3, né, porque o 3 se opõe ao ângulo de 30 graus nessa figura. Então, novamente, chegamos que x vale 3. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos, nos vemos na próxima aula e até mais!